E aí família, beleza? Aqui quem tá falando é o Guilherme trazendo aqui mais um vídeo para vocês. E hoje a gente vai estudar função de variável real a valores em R2, ou seja, curvas, né? A gente vai estar interessado nas curvas. Bom pessoal, primeiro, vamos relembrar aqui, bom, deixa eu só destacar, né, o nosso R2 e que estamos falando de uma função de variável real chegando aí em pontos no R2. Bom, vou destacar aqui para vocês, antes de a gente começar a falar efetivamente disso, vamos relembrar aqui sobre funções de uma única variável. Então a gente tinha lá uma f, a f era definida em um A, que era um subconjunto de R, né, da nossa reta real, chegando em R. Então a f era definida dessa forma aqui, né? Então a f pegava um xzinho, e chegava lá em uma equação, né? Chegava lá na f de x. Vamos pegar alguns exemplos aqui. F de x, por exemplo, igual a 2x mais 1. Isso aqui era Opa, 2x mais 2, né? Isso aqui era o quê? Era uma função, né? Que estava definida em um subconjunto de R. Nesse caso aqui está definida em R todo, né? Em toda a reta real, chegando em um valor em R. Então, se a gente pegar, por exemplo, x igual a 2, a gente vai ter que a f avaliada em 2 vai ser igual a 2 vezes 2 mais 2. Isso aqui vai ser, então, 4 mais 2 igual a 6. Então, esse aqui é um exemplo, tá, típico de uma função de uma única variável. Tendo isso, então, pessoal, vamos falar aqui, ó, uma função de variável real a valores em R2, né, que são as nossas curvas, que é uma função definida de A em R2. Bom, vamos definir melhor isso aqui. Então, vamos chamar aqui de gama a nossa função definida em A, que é um subconjunto de R. A pode ser um intervalo, uma união de intervalos, alguma coisa desse tipo, chegando em R2. Então, pessoal, a gente tem aqui uma função definida dessa maneira aqui. Quando a gente estuda esse tipo de função, a gente está interessado, na verdade, em saber a imagem de gama. Bom, outras palavras aí que vocês vão achar que se referem, né, que são sinônimos aí de imagem. Às vezes vocês podem encontrar por aí. Trajetória de gama, ou simplesmente traço, também é muito comum achar traço de gama, né? Geralmente também é abreviado assim, né? Traço de gama. Sempre que vocês encontrarem isso aqui significa a mesma coisa, tá bom? Significa trajetória, traço de gama, significa que a gente está querendo estudar isso aqui, ó, a imagem de gama. Então, pessoal, vamos fazer isso então. Vamos pegar um exemplo e a gente vai estudar qual que é o traço, qual que é a imagem de gama. Porque na prática é isso que geralmente a gente quer determinar, a gente quer conhecer, né? Então, bora lá. Seguinte, vamos pegar o primeiro exemplo, sendo nossa gama de t, sendo da seguinte forma: t e t. Um exemplo aqui bem tranquilo de a gente observar aí quem vai ser o traço, quem vai ser a imagem de gama. Bom, pessoal, primeira coisa, a gente tem que ver que o t é um valor que está no domínio da nossa função gama, né? Ou seja, se a gente tiver um gama definido aqui um subconjunto de R, então o domínio vai ser esse subconjunto de R. E a nossa imagem vai ser aqui esse par, né? Esse par ordenado, onde t é a abscissa do ponto, que é x, e y é a ordenada do ponto. Ou seja, x é igual a t e y também é igual a t.
onde a gente observou então que, nesse caso, x é igual a t, que é a abscissa do ponto, y é igual a t, que é a ordenada do ponto. O que a gente observa com essa relaçãozinha aqui que a gente definiu? A gente observa que, como y é igual a t, e temos que x também é igual a t, podemos fazer o seguinte, ó, vamos unir isso aqui e fazer então x igual y igual a x. Por que, né, que a gente pode fazer isso? Porque a gente sabe que x é igual a t e y também é igual a t. Portanto, y vai ser igual a x. E aqui a gente já tem algo bem interessante sobre o traço, a imagem de gama. O que a gente tem? Vou desenhar aqui nosso R2, nosso plano cartesiano. Aqui na horizontal temos o eixo das abscissas, na vertical o eixo das ordenadas. E a gente tem uma reta, que é a reta bissetriz dos quadrantes ímpares. O que é essa reta, pessoal? Essa reta é o seguinte, por que eu desenho ela aqui? A equação dessa reta é justamente y igual a x, que foi essa equação que a gente obteve aqui. Como assim? Vou explicar com um pouco mais de detalhes essa parte, que isso aqui é bem importante. Quando a gente pegou gama, a gente observou que a abscissa do ponto vale t e y do ponto vale t. Se a gente pegar aqui e ficar avaliando, por exemplo, vamos pegar t igual a 1. A gente vai obter os pontos. Bom, vou fazer aqui passo a passo. Gama de 1 vai ser o ponto 1 em 1. Se a gente pegar, por exemplo, t igual a 2, a gente vai ter que gama de 2 vai ser igual ao ponto 2, 2. Estou apenas pegando o valor de t e avaliando em gama e obtendo os pontos no nosso plano, nosso R2. Repara, pessoal, que esses pontos 1, 1, 2, 2, eles pertencem aqui, ó. Aqui vai ser 1. O que eu quero dizer é que esses pontos vão pertencer à nossa reta y igual a x. E assim com os demais t que a gente pegar, né? Uma vez que gama é definida dessa forma, o domínio dela é todo a nossa reta real, né? E a imagem é isso aqui que a gente está observando, é a reta, né? A reta bissetriz aqui dos quadrantes ímpares. Essa reta aqui, né, com uma dada inclinação aqui em relação ao eixo das abscissas. Então é essa reta aqui, ou seja, essa reta é o traço, é a imagem de gama. Portanto, a gente conseguiu verificar que a imagem de gama é essa reta aqui. E aí é isso que a gente desejava, né? É isso que a gente desejava encontrar, o traço de gama. E a gente encontrou. E aí, ó, só observando aqui novamente, que a gente tem essa equação aqui, ó. Onde y igual a x, que também te ajuda e te facilita a enxergar quem que é a imagem da gama aqui, né, no plano R2, no plano cartesiano. Bom, vamos para mais algum exemplo então. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos para mais um exemplo então. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos pegar uma outra gama da seguinte forma. Vamos pegar uma gama de t igual a t e t quadrado. Novamente, galera, a gente tem aqui que t vai ser os pontos do domínio de gama e a imagem, né, vai ser um ponto aqui, né, da forma t e t quadrado. Novamente, a gente tem que observar que o x, a abscissa do ponto, é t e a ordenada é t quadrado. Então vamos colocar essa relação aqui embaixo. Temos que x
é t quadrado. Opa. Temos que x é t e y é igual a t quadrado. Galera, estabelecida essa relação aqui, o que a gente consegue enxergar? Que se y é igual a t quadrado e o x é igual a t, a gente pode colocar no lugar do t o x, ficando então y igual a x quadrado. Ou seja, o que a gente fez? A gente determinou uma relação entre x e y. Agora, a gente consegue novamente, através dessa relação que a gente determinou, determinar a imagem de gama, ou seja, o traço de gama. Então vamos lá então, vamos aqui desenhar o nosso plano cartesiano e a gente percebe que quando a gente tem uma equação desse tipo, y igual a x quadrado, a gente está falando de uma parábola, né? Nesse caso, uma parábola dessa forma aqui, onde o x, o vértice, né, é no ponto 0, 0, e ela tem aqui concavidade voltada para cima, né? Então temos essa parábola aqui, cuja equação é y igual a x quadrado. Ou seja, pessoal, novamente a gente conseguiu desenhar, a gente conseguiu ilustrar a imagem de gama, certo? Então, dessa forma, a gente fica determinado a imagem de gama, como é que é. Se a gente fizer de forma semelhante como a gente fez anteriormente, a gente pode verificar se realmente essa é a curva, né, que descreve aí a imagem da gama. A gente pode pegar alguns valores e avaliar em gama. Por exemplo, vamos supor que t seja igual a 1. Então, a gente tem que a gama de 1 vai ser igual ao valor 1 em 1. Vamos pegar outro ponto, t igual a 2. Gama de 2 vai ser 2 e 2 ao quadrado, que é 4. Se a gente observar o valor 1 em 1, que é esse par aqui, e esse par também aqui, que é 2 e 4, eles pertencem à parábola, né? Uma vez que, se a gente pegar x igual a 1, por exemplo, aqui y igual a x quadrado, se x for igual a 1, que é esse 1 aqui que eu estou pegando, y vai ser igual a 1 também, que é esse outro cara aqui, ó. Se a gente pega x igual a 2, que é esse cara aqui, quem que é y? Vai ser 2 ao quadrado, né? Que vai ser 4, que é esse outro cara aqui. Portanto, a gente tem que esses pontos 1 em 1 e 2 e 4 realmente pertencem à nossa parábola, ou seja, pertencem à imagem da gama, a essa curva obtida aqui no nosso R2. Então, galera, mais um exemplo para finalizar. Agora a gente vai pegar o seguinte exemplo. Vamos pegar aqui um exemplo bem bacana agora, onde gama de t é igual a cosseno de t, seno de t. Olha, nesse caso aqui, o que a gente tem? Essa curva aqui, ela parametriza uma circunferência de centro na origem e raio 1. Por que disso? Pessoal, quando a gente estuda lá a trigonometria, a gente tem que os pontos de uma circunferência, elas são descritas, podem ser descritas, né, da seguinte forma. Um ponto qualquer da circunferência, bom, a gente, claro, a circunferência a gente coloca aqui, né, no nosso plano cartesiano. Me perdoem porque não está muito reto. Então a gente tem um plano cartesiano. E qualquer ponto da circunferência você consegue descrever através das coordenadas cosseno t e seno t.
Por que também disso, né? Porque se você pegar a equação da circunferência, nesse caso aqui, né, que a gente está supondo é uma circunferência com centro na origem e raio 1, a equação dessa circunferência é x² mais y² igual a 1. E como a gente está pegando um ponto se a gente pegar um ponto com essas coordenadas cosseno t e seno t e dizer que esse ponto pertence à circunferência, significa que a equação da circunferência nesse ponto tem que ser satisfeita. Portanto, se a gente pegar e substituir, sabendo que a abscissa desse ponto, né, desse ponto que eu peguei aqui, vamos chamar esse ponto de P, com coordenadas cosseno t e seno t, sabendo que a abscissa do ponto x, né, equivale a cosseno t e a ordenada do ponto y equivale a seno t, se a gente substituir na equação da circunferência, tem que satisfazer, uma vez que eu estou afirmando que esse ponto pertence à circunferência. Então a gente vai colocar aqui seno de t elevado ao quadrado, cosseno de t elevado ao quadrado, né? Mais seno de t elevado ao quadrado igual a 1. Equivalentemente, a gente pode escrever da seguinte forma: cosseno ao quadrado de t mais seno ao quadrado de t igual a 1. Pela relação fundamental da trigonometria, cosseno ao quadrado de t mais seno ao quadrado de t é igual a 1. Portanto, essa equação é satisfeita, né? Porque 1 é igual a 1. Portanto, um ponto qualquer da circunferência pode ser descrito dessa forma: cosseno de t e seno de t. Beleza, pessoal? Então é isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo.